A autonomia constitui direito fundamental de todo indivíduo adulto. A recusa desse direito à mulher é uma injustiça social, legal e econômica que repercute desfavoravelmente na vida da coletividade, retardando o progresso geral. As noções que obrigam ao pagamento de impostos e à obediência à lei os cidadãos do sexo feminino sem lhes conceder, como aos do sexo masculino, o direito de intervir na elaboração dessas leis e votação desses impostos. Exercem uma tirania incompatível com os governos baseados na justiça, sendo o voto o único meio legítimo de defender aqueles direitos à vida e à liberdade proclamados inalienáveis pela Declaração de Independência das Democracias Americanas e hoje reconhecidas por todas as nações civilizadas da Terra. A mulher assiste o direito ao título de eleitor. Fecha aspas. Isso, uma frase de Jerônimo Mesquita. Olá, eu sou Barbosa, estou me graduando em História, seja bem-vindo a Castle Rock. E hoje a gente vai falar um pouco mais, conhecer e entender um pouco mais sobre a luta pelo direito de votar. A luta também pelo direito de se candidatar e, é lógico, pelo direito de ser representada. Ou seja, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais das sufragistas brasileiras, suas lutas, seus embates, suas derrotas, quem foram essas mulheres e, claro, as suas conquistas. Já que há 94 anos as mulheres conquistaram o direito ao voto no Brasil. Isso lá em 24 de fevereiro de 1932. Quando isso aconteceu, o Brasil deu um passo histórico na ampliação dos direitos políticos ao garantir às mulheres o direito de votar e também de serem votadas. A conquista foi oficializada por meio do decreto número 21.076, que instituiu o Código Eleitoral e foi assinado pelo então chefe do governo provisório, Getúlio Vargas. Essa nova legislação também criou a Justiça Eleitoral e estabeleceu o voto secreto, representando uma importante reforma no sistema político brasileiro. Mas enfim, agora que a gente já tem uma ideia do que vai ser o episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho e entender como que surgiu esse movimento, o que inspirou essa luta sufragista. No Ocidente, o movimento pelo voto feminino teve início na segunda metade do século XIX, impulsionado pelas transformações sociais decorrentes da Revolução Industrial lá em 1780 e pelos ideais libertários da Revolução Francesa em 1789. Inspirados pelos princípios da liberdade e também da igualdade, as feministas lutaram pela emancipação das mulheres europeias, tendo como pautas a necessidade de educação, o direito à propriedade, ao divórcio e também ao voto, além de algumas outras pautas. As mulheres da elite europeia exigiam igualdade jurídica no campo da educação e das posses, além do direito ao divórcio e ao voto. As mulheres da classe média requeriam igualdade de oportunidades no treinamento profissional e no mercado de trabalho, e as mulheres pobres lutavam pela melhoria de salários e também das condições de trabalho. Bom, com tudo isso, no Brasil não foi tão diferente, já que a emancipação das mulheres também foi estimulada pelos ideais franceses e tremendamente espelhada nos movimentos sufragistas ingleses e norte-americanos. No entanto, para alguns historiadores, o início se deu de fato a partir da campanha abolicionista brasileira. Bom, nessa época, as mulheres deixaram a esfera familiar para se envolverem em associações e clubes anti-escravagistas. Lógico, também em entidades filantrópicas, né? E, o mais importante, elas passaram a atuar em comitês patrióticos. E aí, a partir desse momento, parecia já não ser mais possível para as mulheres brasileiras colaborarem com o país sem terem as suas ideias e as suas opiniões levadas em conta. E é com tudo isso, como resultado, a partir de então, elas se conscientizaram de que mereciam e também deveriam ter a sua voz ouvida no debate nacional.
E assim como na Europa, a luta pela emancipação feminina no Brasil começou com as mulheres das classes mais abastadas, ou seja, com o pessoal mais rico, mais endinheirado, que, tendo a oportunidade de frequentar escolas e universidades no exterior, absorviam novas ideias e também novas posturas sociais. No início, aconteciam posicionamentos individuais e isolados no território brasileiro, com destaque ali para o Rio Grande do Norte e também para o Rio de Janeiro, onde as ações foram até mais fortes. Algumas mulheres da elite produziam livros, peças teatrais e até fundaram jornais. Outras ingressaram com petições independentes junto ao Poder Judiciário de seus estados, requerendo ali o direito de votar e também de serem votadas. Só que, somente no século XX, o movimento tomou um tamanho e se tornou mais organizado. Por quê? Durante todo o período em que as mulheres lutaram para ter acesso à arena pública, elas sofreram, não é? Elas sofreram com a resistência masculina. Foram ridicularizadas e, lógico, também constrangidas incontáveis vezes nas páginas de jornais e até mesmo nas rodas sociais da época. Além da ideia vigente de que a mulher era intelectualmente inferior ao homem e incapaz para assuntos públicos e também para assuntos políticos, né? Havia um medo generalizado entre os homens, nós podemos dizer aqui, e até entre algumas mulheres, de que o ingresso feminino na vida pública terminasse por esfacelar a família e subtrair postos masculinos. Bom, agora a gente vai entender um pouquinho sobre como que foi a emancipação. Esse processo de emancipação, essa luta por emancipação. Bom, vamos lá. O primeiro movimento pela emancipação feminina, de que se tem notícia no Brasil, aconteceu em 1832, um século, literalmente, antes da instituição do sufrágio feminino, quando a educadora potiguar Nísia Floresta escreveu o livro Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. Essa foi a primeira publicação brasileira a tratar do direito das mulheres à instrução fora do lar e ao trabalho, e também a exigir respeito quanto à sua capacidade intelectual e produtiva. A inspiração do livro veio da escritora Mary Wollstonecraft, uma famosa sufragista inglesa. Nísia declarou ter feito uma, abre aspas, tradução livre, fecha aspas, de Vindications of the Rights of Woman e se inspirado nos famosos artigos da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã de Olympe de Gouges, que durante a Revolução Francesa, por ter defendido ousadamente, podemos dizer, os direitos femininos na pauta revolucionária, acabou por ser presa, acusada de traição e morta na guilhotina. Inclusive, um dia nós podemos fazer um episódio só sobre a história de vida dela, porque é interessantíssima. E aí, encerrando sobre o nascimento do movimento, nós podemos dizer que apesar dele ter sido bastante inspirado em ideias alheias, ainda assim, o livro pode ser considerado a raiz do movimento feminista brasileiro. Com tudo isso, fortemente influenciado pelo filósofo Auguste Comte, ou também o pai do positivismo, com quem conviveu durante as suas viagens à Europa, Nísia Floresta entendia as mulheres como importantes figuras sociais dotadas de uma identidade fundamental para o crescimento das sociedades. Para isso, deveriam ser libertadas do círculo vicioso em que viviam. Não tinham acesso ao ensino e por isso não participavam da vida pública, e não participando da vida pública, continuavam sem a devida instrução. Bom, Nísia escreveu mais 14 outros livros destacando a necessidade e o direito da mulher à educação e à participação na vida pública, além de realizar também diversas conferências no Rio de Janeiro defendendo a liberdade para os escravizados, a liberdade de culto e a federalização das províncias. Continuando sua lista, fundou no Rio de Janeiro uma instituição de ensino vanguardista, o Colégio Augusto, que lecionava para as mulheres disciplinas ensinadas então exclusivamente aos homens ou aos meninos, né? Mas agora nós vamos falar sobre Francisca Senhorinha da Mota Diniz, que foi uma outra desbravadora na luta pelos direitos das mulheres brasileiras.
Era uma professora mineira e fundou o primeiro jornal brasileiro dedicado às mulheres, abre aspas, o sexo feminino, fecha aspas, em 1873. O sexo feminino chegou a contar com 4.000 assinaturas, o que foi um feito extraordinário para a época, tendo em vista que o tradicional jornal, abre aspas, Estado de São Paulo, fecha aspas, alcançava, nesse mesmo período, uma tiragem de 10.000 exemplares. Dentre os seus assinantes, havia personalidades ilustres, como o próprio imperador Dom Pedro II e também a princesa Isabel, que, além de ser senadora e exercer o cargo de princesa regente, era uma das maiores apoiadoras e financiadoras dos movimentos feministas ainda no período imperial. Além de literatura e amenidades, o jornal inovou trazendo informações sobre temas polêmicos e transformadores, como a abolição da escravatura e o fim da pena de morte, críticas contra a prática do dote, conscientização sobre a necessidade do sufrágio feminino e exemplos de movimentos feministas em diversos países. Em seus artigos, Francisca alertava as mulheres que o, abre aspas, grande perigo, fecha aspas, era a, mais uma vez abrindo aspas, ignorância de seus direitos, fecha aspas, que a ciência dos homens se encarregava de manter. Dizia ainda que apenas com a instrução seria possível, abrindo aspas novamente, quebrar as cadeias que desde séculos de remoto obscurantismo, fecha aspas, as rodeavam. Francisca Senhorinha dava importância extrema à educação básica da mulher, tanto para benefício próprio quanto para a melhoria do mundo. Com isso, não apenas focou no jornal, como também abriu, no centro da capital do Rio de Janeiro, o Colégio Santa Isabel, dedicado ao ensino de meninas da classe média. A historiadora Amélia Carolina da Silva Couto também fez ecoar pelo país as reivindicações das mulheres brasileiras ao criar no Rio de Janeiro o seu próprio jornal direcionado exclusivamente às mulheres, o, abre aspas, Hecho das Damas, fecha aspas, que circulou por 8 anos entre 1879 e 1888. Os artigos redigidos por brasileiras ilustres e também por colaboradoras europeias abordavam temas como a valorização da mulher, defesa da educação para ambos os sexos e emancipação financeira feminina. O jornal chegou a uma tiragem em torno ali dos 2.000 exemplares. Além dessas, podemos falar de muitos outros exemplos. Vamos lá. Em 1887, a ousada cirurgiã dentista baiana Isabel de Souza Matos, lutando por seus direitos políticos, exigiu de forma inédita no país a inclusão de seu nome na lista de eleitores do Rio Grande do Sul, onde residia. Aproveitando-se de um detalhe sutil na Lei Saraiva, primeira lei eleitoral brasileira promulgada em 1881, que garantia o direito ao voto a todo cidadão brasileiro detentor de curso superior no Brasil ou no exterior, porém sem mencionar limitação relativa ao sexo do eleitor, ela apelou à justiça comum, pleiteando o seu direito de votar e também de ser votada. Bom, com tudo isso, Isabel Matos registrou-se como eleitora e se candidatou a uma vaga na Câmara dos Deputados. É claro que ela não foi eleita. Instalada a República, em 1889, ela buscou registrar-se novamente como eleitora para concorrer a uma vaga na Assembleia Constituinte, mas teve o seu pedido de alistamento eleitoral negado pela Comissão de Alistamento Eleitoral. O indeferimento do alistamento de Isabel de Souza Matos causou uma grande comoção entre os apoiadores do voto feminino e acirrou ainda mais os ânimos dos que lutavam pela inclusão das mulheres brasileiras no espaço público. Mais uma precursora que deu vazão às demandas femininas foi a recifense Josefina Álvares de Azevedo, que em 1888 lançou em São Paulo o jornal, entre aspas, A Família, cujo conteúdo era integralmente dedicado à defesa dos direitos femininos. Josefina procurou estender a circulação do seu jornal por todo o país, viajando reiteradamente pelas regiões Norte e Nordeste, enquanto lançava uma campanha nacional a favor do sufrágio.
Nessa empreitada, ela conquistou tanto adeptas para suas causas, como também inimigos rancorosos que a perseguiram implacavelmente por meio da imprensa. Entre aspas, a família manteve nos seus últimos anos uma coluna exclusiva sobre a necessidade do voto feminino e, dentre outros assuntos, o jornal divulgava exemplos nacionais e estrangeiros também de mulheres que se distinguiam na atuação profissional a fim de inspirar as brasileiras. Instigada pelo parecer negativo da Comissão de Avistamento Eleitoral no Rio Grande do Sul ao registro da dentista Isabel de Matos, cujo falamos há pouco, Josefina Álvares de Azevedo escreveu uma peça de teatro intitulada, abre aspas, O Voto Feminino, fecha aspas. A peça, que mais tarde virou livro, criticou fortemente a resistência masculina à participação das mulheres nas questões políticas nacionais. Voltando novamente ao sul do Brasil, ou melhor dizendo, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, as irmãs Revocata Heloísa de Melo e Julieta de Melo Monteiro fundaram o jornal, abre aspas, O Corimbo, fecha aspas, que teve uma vida surpreendentemente longa, de 1884 a 1944. Em suas páginas desfilaram produções literárias de várias gerações de escritoras e também de escritores. Os editoriais, geralmente assinados por Revocata, costumavam trazer veementes apelos em favor do voto, em favor da educação superior e também a profissionalização feminina. O Corimbo foi incansável na mobilização das mulheres e na divulgação dos avanços do sufrágio feminino em outros países, sempre incentivando as brasileiras a fazerem o mesmo. Segundo, inclusive, alguns historiadores, com o tempo o jornal teria se tornado a, abre aspas, caixa de ressonância do feminismo brasileiro, fecha aspas. Em meio à movimentação feminista da época, foi promulgada em 1891 a Carta Constitucional do Brasil. A nova Constituição foi um balde de água fria nos movimentos feministas, pois, apesar de ter garantido o voto direto para os cidadãos maiores de 21 anos, aqui eu abro um parêntese, vale dizer que havia a exceção de mendigos, de analfabetos e também categorias especiais de soldados e de religiosos. Então, só para a gente pontuar. Essa carta ela não fez qualquer menção ou referência às mulheres, ignorando todas as demandas femininas que se mantinham em pauta naquela ocasião. Com tudo isso, a batalha pelo voto feminino se acirrava cada vez mais nos jornais, nas ruas e até mesmo no parlamento. E foi nesse cenário extremamente agitado, cada vez mais agitado, que em 1911 a professora baiana Leolinda de Figueiredo Daltro, percebendo que a Constituição de 1891 não proibia expressamente a criação de partidos políticos femininos, fundou no Rio de Janeiro a primeira agremiação feminina voltada para a busca dos direitos políticos das mulheres, o Partido Republicano Feminino. E é claro que isso trouxe muitas consequências. Bom, a fundação do partido representou uma ruptura significativa na ordem vigente. A legenda promovia a cooperação feminina, combatia a exploração sexual e reivindicava o direito de voto para as mulheres, além de organizar passeatas onde eram distribuídos panfletos a fim de pressionar o Congresso Nacional a conceder o direito ao voto das brasileiras. Com tudo isso, Leolinda encaminhava frequentemente representações aos parlamentares e reunia mulheres para acompanhar as sessões plenárias quando as pautas eram de interesse feminino. Só que aí nós podemos dizer algumas coisas também. Não só as mulheres lutaram por sua emancipação, mas alguns homens também se uniram à causa, como por exemplo o deputado carioca Maurício de Lacerda, pai de Carlos Lacerda, que em 1917 apresentou uma proposta de emenda à Constituição prevendo a inclusão das mulheres como eleitoras. E aqui nós podemos dizer que não deu certo. Ou melhor dizendo, lamentavelmente a emenda foi considerada, naquela época, inconstitucional.
Podemos dizer aqui também que merece um destaque especial o senador pelo Pará, Justo Quermonte, que em 1919, após receber um abaixo-assinado contendo mais de 2.000 assinaturas em favor do voto feminino, apresentou um projeto de lei estendendo o direito de voto às mulheres brasileiras. O projeto, que obteve parecer favorável na Comissão de Constituição do Senado, não conseguiu aprovação no Congresso. Tal fato repercutiu muito e acabou por ser entendido como uma ameaça expressiva pela elite política. Desse modo, com o apoio da imprensa, os parlamentares contrários ao voto feminino do Senado e da Câmara dos Deputados financiaram campanhas sistemáticas de ridicularização dos movimentos sufragistas femininos e também, lógico, dos poucos homens que os apoiavam, atrasando essa luta pelo direito ao voto das mulheres até 1928. Os argumentos continuavam os mesmos e expressavam a concepção masculina de família, de lar doméstico e também dos deveres sagrados considerados incompatíveis com qualquer participação na indigna esfera pública para as mulheres. Aqui nós podemos falar também sobre ela, a enfermeira Jerônima Mesquita, que nos trouxe aquela frase no começo, já que ela também foi um expoente na luta pela emancipação feminina, tendo sido responsável pela fundação do movimento bandeirante no Brasil em 1919. Bom, isso tratava-se de uma iniciativa incomum, considerada por alguns até como escandalosa para sua época, pois a ideia de um grupo de mulheres se uniformizar e se reunir para atuar em um movimento era vista como uma ameaça. A criação do movimento bandeirante foi um reflexo das mudanças ocorridas a partir da Primeira Guerra Mundial, quando as mulheres conseguiram certa emancipação por terem participado de responsabilidades até então reservadas exclusivamente aos homens. As atividades eram então essencialmente aulas de primeiros socorros, enfermagens e puericultura. E com isso, Jerônima fundou, juntamente com Berta Lutz e Maria Eugênia de Mendonça, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino em 1920, e em 14 de agosto de 1934 lançou ao lado de suas companheiras um manifesto à nação, o Manifesto Feminista. A federação organizou, em 1922, na capital carioca, o primeiro Congresso Internacional Feminista, que contou inclusive com a presença da principal líder sufragista americana. Em 1947, Jerônima, Berta Lutz e Maria Eugênia fundaram no Rio de Janeiro o Conselho Nacional das Mulheres, uma organização cultural não governamental que teve por objetivo a defesa da condição da mulher. Mas voltando um pouco mais, em 14 de dezembro de 1918, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, Berta Lutz escreveu um artigo para a Revista da Semana, que teve enorme repercussão na sociedade, trazendo os seguintes termos. Aqui abriremos aspas. Tudo quanto está sucedendo estava previsto. As democracias vão começar aprendendo a ser a expressão fiel, sincera, de um regime social e político da igualdade humana. A mulher que não pudera conseguir ser compreendida na Declaração dos Direitos do Homem, proclamados pela Revolução Francesa, a grande pária e dolorosa escrava, que usa braceletes de ouro em memória das algemas de ferro, foi libertada pela guerra e sentada ao lado do homem no trono da terra. As mulheres russas, finlandesas, dinamarquesas, norueguesas, suecas, alemãs e inglesas, quer dizer, uns 120 milhões de mulheres na velha Europa, já partilham ou brevemente partilharam do governo, não só contribuindo com seu voto para a eleição dos legisladores, como podendo ser elas próprias eleitas para o exercício do poder legislativo. Todos os dias se leem nos jornais e revistas do Rio apreciações deprimentes para a mulher. Não há talvez cidade no mundo onde se respeite a mulher. O que deve consolar a brasileira é que os homens que essas coisas escrevem são piores do que a pior das mulheres. E são esses os seus mais severos juízes.
que importa que alguns jornalistas satíricos nos continuem a considerar os, abre aspas, animais de cabelos compridos e ideias curtas, fecha aspas, quando o chefe da mais poderosa república do mundo proclama que, abre aspas, contribuição das mulheres para o grande resultado da guerra está fora dos limites da gratidão, fecha aspas. A homenagem mínima que lhes podemos prestar é torná-las iguais aos homens no que respeita aos direitos. Fecha aspas da fala de Berta Lutz. Além disso, Berta Lutz fomentou durante toda uma década muitas negociações com políticos e instituições em busca de apoio para a luta pelo direito ao voto. Em 1932, conseguiu, ao lado de outras ativistas, que o então presidente Getúlio Vargas assinasse o direito ao voto feminino. Candidata a uma vaga na Assembleia Nacional Constituinte, lá de 1934, pelo Partido Autonomista do Distrito Federal, Berta não conseguiu se eleger, mas obteve a primeira suplência no pleito seguinte e acabou assumindo o mandato de deputada na Câmara Federal em julho de 1936, devido à morte do titular Cândido Pessoa. A partir disso, nós também podemos dizer que a sua notável atuação parlamentar foi marcada por propostas de mudança na legislação referente ao trabalho da mulher e do menor, visando, além de igualdade salarial, a licença de 3 meses para a gestante e a redução da jornada de trabalho, então de mais de 13 horas diárias. Em 1945, ao participar da Conferência de São Francisco, Berta Lutz defendeu a igualdade entre homens e mulheres. Na ocasião, Berta era a única mulher da comitiva brasileira e uma de 4 delegadas presentes em todo o encontro. Agora vamos falar um pouquinho de Natércia da Silveira, que foi a primeira mulher a se graduar em Direito lá no Rio Grande do Sul em 1926. Bom, ela integrou a Federação Brasileira para o Progresso Feminino de Berta Lutz. No entanto, uma divergência entre elas fez com que se separassem. Natércia fundou então em 1931 a Aliança Nacional das Mulheres. A organização teve um crescimento bastante rápido, chegando a contar, por volta de 1932, com cerca de 3.000 sócios. A ANM fiscalizava as condições de trabalho da mulher, o que garantia à entidade certa penetração nos círculos operários, principalmente no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Mantinha também um serviço de assistência jurídica à mulher trabalhadora, além de uma caixa de auxílio à mulher desamparada. Nesse ponto, vale ressaltar o nome de alguns homens que também foram tocados pela luta feminina. Em 1921, os deputados Nogueira Penido, também Bittencourt da Silva Filho e Otávio Rocha apresentaram o projeto número 645, que previa o alistamento eleitoral para as mulheres. Em 1924, o deputado Basílio de Magalhães propôs uma alteração na lei estendendo o direito ao voto para as mulheres com o projeto de lei número 247. Em seguida, em 1925, o senador Moniz Sodré encaminhou proposta reconhecendo o voto feminino. Desafortunadamente, nós podemos dizer que nenhuma dessas proposições conseguiram andamento no processo legislativo. Finalmente, em 1930, começou a circular no Senado um projeto que poderia garantir o direito de voto às mulheres definitivamente. A tramitação do projeto, porém, foi interrompida naquele mesmo ano pela razão da deflagração da chamada Revolução de 30. E, inclusive, nós falaremos bastante sobre ela no futuro, porque ela vai ser muito importante para a gente entender os desdobramentos de muitos outros acontecimentos. E com tudo isso, somente após a vitória de Getúlio Vargas é que o projeto foi retomado. Ao assumir a presidência da República, Vargas encarregou um grupo de juristas de elaborar o primeiro Código Eleitoral brasileiro. E nesse grupo estavam apenas 2 mulheres, Berta Lutz e Natércia da Cunha. Com tudo isso, em 1927, no Rio Grande do Norte, por meio da Lei Estadual 660, o governador Juvenal Lamartine
apoiador de Berta Lutz e adepto também da causa feminista, concedeu às mulheres potiguares o direito ao voto. Esse feito somente foi possível porque os estados, as antigas províncias, tinham, por tradição política, governos mais fortes que o governo federal e a legislação sobre matéria eleitoral, em sua maioria, era de competência dos próprios estados. Graças a essa lei estadual, a professora Celina Guimarães Viana, de Mossoró, conseguiu se registrar como eleitora no Rio Grande do Norte em 25 de novembro de 1927. Em algumas publicações, ela chega a ser reconhecida como a primeira mulher a se tornar eleitora da República Brasileira. Celina não foi apenas uma das primeiras eleitoras brasileiras, mas também uma das primeiras mulheres da América do Sul a conquistar esse direito, objeto de lutas sociais em várias partes do mundo. Ela e poucas outras mulheres potiguares conseguiram votar na eleição de 1928. Lamentavelmente, pouco tempo depois, ainda em 1928, essas mulheres tiveram os seus títulos cassados pela Comissão de Verificação de Poderes do Senado Federal, que entendeu que o governo do Rio Grande do Norte não poderia ter concedido a elas tal direito, uma vez que já estava em estudos no Senado um projeto de lei específico que tratava desse assunto. Foi também graças a essa lei estadual no Rio Grande do Norte que o Partido Republicano daquele estado obteve o alistamento e lançou a candidatura da potiguar Luísa Alzira Soriano Teixeira à Prefeitura de Lages. Alzira venceu as eleições de 1928 com 60% dos votos, contando com o apoio do governador do Rio Grande do Norte, lá o Juvenal Lamartine, e também de Berta Lutz, tornando-se desse modo, aos 32 anos, a primeira mulher a governar um município no Brasil. A vitória de Alzira Soriano teve repercussão mundial e a sua conquista foi publicada no jornal The New York Times na edição de 8 de setembro daquele ano. O seu mandato, porém, na prefeitura de Lages teve uma vida curta, já que, por ocasião da Revolução de 1930, ela perdeu o mandato por não concordar com a política de Getúlio Vargas. Com o fim do Estado Novo, Alzira Soriano voltou à esfera política em 1945, tendo sido eleita vereadora por 2 vezes. A título de curiosidade, vale mencionar que o Rio Grande do Norte foi o único estado brasileiro a eleger 3 governadoras de 1985 até os dias atuais. Fica aqui só essa curiosidade. Bom, além disso, o final dos anos 1920 viu brilhar ainda uma estrela pioneira, a advogada mineira Elvira Comel, uma das principais eleitoras de Minas Gerais e reconhecidamente a primeira mulher a exercer a advocacia em território mineiro, mais precisamente no Fórum de Belo Horizonte. Tendo se alistado em 1927, assim também como Mieta Santiago, para votar e concorrer às eleições de 1928, Elvira Comel, nascida lá em Barão de Cocais, apoiou a Revolução de 1930 e atendeu prontamente aos apelos de Getúlio Vargas pela elaboração do Código Eleitoral. E, usando do seu imenso talento de oradora e comunicadora, ela fez publicar nos jornais de Belo Horizonte um manifesto dirigido às mulheres mineiras, convocando-as a ingressar no recém-criado, abre aspas, Batalhão Feminino João Pessoa, fecha aspas, para também apoiarem o movimento revolucionário de 1930. O nome do batalhão foi escolhido em homenagem ao governador da Paraíba, cujo assassinato foi o estopim para o início dos conflitos. Em menos de 30 dias, cerca de 8.000 mulheres se alistaram em Minas Gerais, sendo aproximadamente 1.200 em Belo Horizonte. Elvira Comel e seu batalhão feminino João Pessoa percorreram praticamente todo o estado de Minas Gerais, coletando assinaturas em favor da inclusão do sufrágio feminino no texto ainda em elaboração do Código Eleitoral. No ano seguinte, o batalhão foi transformado em uma associação feminina mineira, responsável pela organização do primeiro Congresso Feminino Mineiro em Belo Horizonte em junho de 1931. Pouco mais de um ano depois, em julho de 1932, poucos meses até após a conquista definitiva do voto feminino no Código Eleitoral, Elvira deslocou-se para Juiz de Fora, onde pronunciou diversas palestras sobre a Revolução de 1930,
e seu caráter político, preparando-se para sua candidatura como deputada ao Senado Estadual. De regresso a Belo Horizonte, a doutora Elvira Comel, como era respeitosamente reconhecida, foi vitimada pela meningite, vindo a falecer no dia 25 de julho de 1932, com apenas 26 anos de idade. Mas a morte dessa aguerrida sufragista mineira não foi em vão. As centenas de milhares de assinaturas colhidas por meio dos integrantes do Batalhão Feminino João Pessoa em Minas Gerais chegaram ao gabinete provisório de Getúlio Vargas e reforçaram, junto aos congressistas, juristas e a grande parcela de intelectuais da literatura e da imprensa, o clamor das mulheres brasileiras pela inclusão no primeiro Código Eleitoral do país, o direito à participação política por meio do voto. Com isso tudo, em 24 de fevereiro de 1932, o Código Eleitoral Brasileiro, instituído pelo Decreto número 21.076, regulamentou o alistamento e o processo eleitoral no Brasil, nos âmbitos federal, estadual e municipal. Foi concedido o direito de voto a todos os brasileiros maiores de 21 anos, alfabetizados e sem distinção de sexo. Ou seja, finalmente as mulheres poderiam votar. Mas nós podemos dizer também que o direito ao voto feminino no Código Eleitoral de 1932, ratificado pela Constituição Federal de 1934, foi concedido de modo facultativo e ainda, claro, sob algumas condições. Se fossem solteiras ou viúvas, deveriam comprovar no título de eleitor alguma profissão remunerada. As casadas deveriam comprovar a autorização de seus maridos. Em 1934, com a promulgação da Segunda Constituição Republicana, o voto feminino ficou assentado definitivamente na legislação brasileira. É de se destacar que o Brasil foi oficialmente o segundo país da América Latina a conceder o direito ao voto às mulheres, ficando atrás apenas do Equador. Com isso tudo, mais alguns anos para frente, em 1946, com a promulgação de uma nova Constituição, o voto passou a ser obrigatório apenas para as mulheres lotadas no serviço público. Quanto às demais, o exercício do voto permanecia facultativo. Com a Constituição Federal de 1965, a primeira do regime militar, a obrigatoriedade de votar foi estendida a todas as mulheres do Brasil, com exceção das analfabetas. Vale ressaltar aqui que, a partir da Lei Saraiva, em 1881, todas as legislações eleitorais proibiam o voto aos analfabetos, o que ainda excluía do cenário eleitoral boa parte das mulheres. Somente com a Constituição Federal de 1988, a nossa Constituição atual, foi que o direito ao voto incluiu finalmente a população analfabeta do país. O direito ao voto foi verdadeiramente estendido também a todas as mulheres brasileiras. Certo é que, a partir da conquista definitiva de direito ao voto, o caminho da participação política foi aberto e começaram então a surgir as candidaturas femininas por todo o país. Mas aqui eu vou dar destaque apenas a alguns aspectos, principalmente em 1989, após já o período do regime militar, o Brasil voltou a ter eleições diretas para presidente. E aí eu posso dizer que nessa ocasião foi registrada a primeira candidatura de uma mulher à presidência da República. A candidata era Lívia Maria Pio, do Partido Nacionalista. Além disso, em 1990, já sob a presidência de Fernando Collor de Mello, Zélia Cardoso de Mello tornou-se a única mulher, até os dias atuais, a ocupar o cargo de ministra da Fazenda. Para além disso, podemos dizer que a mineira de Belo Horizonte, Dilma Rousseff, foi a primeira mulher a ser eleita ao cargo máximo do país, a presidência da República. Nas eleições de 2010, concorrendo pelo Partido dos Trabalhadores, ela conseguiu 56,05% dos votos de todo o eleitorado brasileiro. Dilma Rousseff foi a quinta chefe de Estado do Brasil e a primeira mulher a ser eleita diretamente para esse cargo no período republicano.
Além disso, a também mineira Carmen Lúcia Antunes Rocha, nascida em Espinosa, tornou-se em abril de 2012 a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral, ministra do Supremo Tribunal Federal desde 2006, quando foi nomeada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Carmen Lúcia assumiu a presidência da República interinamente por diversas vezes durante as viagens do ex-presidente Michel Temer. Ela foi a sexta mulher a ocupar a chefia do Estado do Brasil. Nesse ponto, só para a gente encerrar, é importante lembrar que antes de toda essa luta pelo sufrágio feminino no Brasil, 3 mulheres já haviam ocupado cargos de governança, sendo Dona Maria I a primeira mulher chefe de Estado na história do Brasil, já que Dona Maria foi rainha regente do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves no período de 1815 a 1822. A segunda chefe de Estado na história do país foi a imperatriz Dona Leopoldina, que atuou como regente também em 1822, influenciando profundamente o processo de independência do Brasil. A terceira mulher chefe de Estado foi a princesa Isabel, que também foi regente do Brasil em vários períodos, de 1870 a 1871, de 1876 a 1877, e também de 1887 a 1888, contabilizando ao todo 3 anos de governo. Durante o período em que regeu o Brasil, ela sancionou em 13 de maio de 1888 a Lei Áurea, Lei Imperial número 3.353, que a eternizou como a Redentora. Bom, isso daqui foi um pouco da história das sufragistas. Houveram muitas outras figuras importantes, houveram muitas outras figuras extremamente especiais para esse movimento, para essa luta e para tudo que ele representa. Só que, é claro, a gente não conseguiria falar sobre todo mundo aqui. Enfim, espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido bem mais ao longo desse episódio. Quem está acompanhando pelo YouTube, deixe um comentário, deixe também um like. E quem está acompanhando pelo Spotify, vá lá, nos avalie no aplicativo com 5 estrelas. Enfim, dito isso, fiquem bem, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela audiência. Fiquem bem e até o próximo episódio.